1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, diz assim: mas esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Na NVI diz assim: mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Vamos orar. Pai, obrigado por esse texto, obrigado por essa porção da tua palavra, obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar aqui, de ouvir, Deus, uma palavra profética, de ouvir, Deus, uma voz do teu Espírito para nós, Senhor Deus, que somos a tua igreja. Deus, obrigado por cada pessoa que está aqui, que o Senhor possa nos instruir, que o Senhor possa nos orientar, que o Senhor possa, Deus, trazer direção ao meu coração e ao coração de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Não é? Estávamos louvando ao Senhor e como é bom quando Deus fala no nosso coração no meio dos louvores. Ele é um Deus que habita no meio dos louvores do seu povo. Não é? Então, às vezes, o pastor fica meio assim, inquieto, porque Deus está falando, a gente está sentindo a unção, a graça dele. E tem muitos irmãos que não estão sentindo, e isso é um desafio. Não é? Isso é um desafio para quem está aqui na frente, porque quem está aqui na frente quer que a graça que está sobre esse altar alcance todo o salão, alcance todo o templo do Senhor. Amém? Diga assim para o seu irmão: Deus habita no meio dos louvores. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, esse texto Deus nos deu essa semana. E hoje eu tenho para vocês duas palavras, uma composta e uma simples, que Deus me deu essa semana e inquietou o meu espírito, que é a palavra dons e a palavra domínio próprio. Repita comigo: dons e domínio próprio. Bem, o domingo profético é quando nós resumimos tudo que o Espírito Santo tem falado durante toda a semana ao coração do pastor, ao coração do dirigente, ao coração daquele que for pregar nesse altar. No domingo nós sintetizamos tudo aquilo que Deus vem colocado, depositando dentro do nosso espírito. E, de fato, essas duas palavras tomaram conta da minha semana. E eu queria te lembrar que a sua maior luta não é contra Satanás. Não é contra ele. Satanás é o maior inimigo da igreja, sim. É o maior inimigo da humanidade, sim. Mas não é em questão pessoal o seu maior inimigo. Quando eu falo de brigas externas, irmãos, a respeito da igreja, a respeito de nós, eu falo de Satanás. Eu falo de inferno. Quando eu falo de guerra espiritual, guerra política, guerra global, eu falo de Satanás. Mas quando eu falo de brigas internas, pode ser que seja por causa de Satanás, seja uma opressão demoníaca, seja uma luta espiritual que você esteja passando, mas de fato o seu maior inimigo não é Satanás. Pastor, e quem é o seu pior inimigo? Aquele que toda manhãzinha você vê quando você vai até o espelho. Você mesmo. Não é que a sua carne é seu inimigo. Amém, irmãos? Não, porque tem gente que tem complexo de inferioridade e diz assim: você está vendo essa porcaria? Não serve para nada. Não, Deus ama o seu corpo. Deus ama a sua carne. O seu pior inimigo é a vontade da carne. Vontade da carne. O Satanás não é o seu pior inimigo, irmãos. Por mais que ele se levante, tem uma expressão que a gente sempre repete que diz: o diabo só se levanta para cair. Por mais que você pense que a sua luta é contra o diabo, não, porque tem começo, meio e fim. Mas lutar contra a vontade da carne
todo dia. Diga assim para o seu irmão: é todo dia. Todo dia é um fight, todo dia é uma briga. Até que a gente fechou em, ou até que Jesus volte no seu arrebatamento maravilhoso, grandioso, e nos tome, e aquilo que é corruptível se revestirá. Se revestirá da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, da imortalidade. E aí nós teremos corpos semelhantes a eles, onde a vontade da carne não existe mais. Só que até lá é briga. Até lá vai ser briga violenta. Diga assim para o seu irmão: violentíssima. O seu pior inimigo é a vontade da carne, irmãos. E todos os dias você vê esse cara no espelho. Gálatas 5,17 diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é o oposto da carne. Então eles estão em um conflito um com o outro, de modo que que vocês não fazem o que desejam. É briga intensa, é preto no branco, é luz contra as trevas. Não tem como comungar carne e espírito. Ou seja, se de alguma forma a vontade da carne não está gostando, o espírito está desgostando. Opostos entre si. Opostos entre si. A sua carne é a sua principal briga. A vontade da sua carne é a principal briga que você tem, irmãos. E eu, sinceramente, eu tenho medo de mim. Quem é que tem medo de você? Eu tenho medo de mim. Andressa também tem medo de mim, né? Por quê? Porque, gente, tem um Hitler dentro de você. Tem um Hitler dentro de você. Tem. Dependendo das circunstâncias, você poderia ser um Hitler, em termos de malignidade, em termos de violência, porque a carne caída pelo pecado é a carne que se semelhança a de demônios. O homem caído se assemelha a demônios. O que é um demônio? Um anjo reposicionado. O que é um homem caído? Um homem reposicionado. E biblicamente falando, eles são idênticos. Então na nossa carne, por causa do pecado, há uma tamanha depravação, há uma tamanha imoralidade, há uma tamanha violência sem medidas. Mas Jesus apareceu. Jesus apareceu. Jesus apareceu. E vai ser briga. Vai ser briga, irmãos. E aí quando você tem medo, você entende que 1 Coríntios 10, Deus não vai te deixar só. Ele vai te dar sempre o escape. Ele vai te dar sempre a forma que você tem que suportar essa guerra. E o que foi que Ele nos deu? O Espírito Santo da promessa, que passa a morar dentro de mim e começa a gerar dentro de mim um fruto chamado domínio próprio. Aí você pode olhar para o seu irmão e dizer assim: nessa guerra você não está sozinho. Diga amém. Diga quem tem dificuldade de domínio próprio, diga amém. Glória a Deus. Domínio próprio é um dom, é um fruto do Espírito. Ou seja, é o Espírito que gera dentro de você. E você agora consegue batalhar essa vontade da carne. E agora você consegue lutar contra o Hitler que tem dentro de você, contra o perverso que tem dentro de você. Glória a Deus, que Ele nos dá o escape, Ele nos dá o fruto do domínio próprio. E a segunda palavra que eu quero dizer para vocês é sobre dom.
E como isso se mistura, pastor? Porque é o mesmo Espírito que te dá o fruto, o domínio próprio, é o mesmo Espírito que te dá o dom. E eu queria falar sobre essas duas palavras hoje. E eu queria ler. Abra sua Bíblia. Gálatas 5. Vamos ler do versículo 16 ao versículo 25. Gálatas, glória a Deus. Coríntios, Gálatas. Você vai passar alguns livros para frente. Passa o primeiro, passa o versículo, o segundo. E nós chegamos diante do texto que fala de Gálatas, que Paulo escreve à igreja da Galácia, e diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne, satisfarão a vontade da carne. Versículo 17: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne, pastor? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu advirto, como já os adverti, que aqueles que os praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fruto do Espírito, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Vamos repetir o versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Diga amém. Glória a Deus, é o Espírito Santo quem te ajuda. Você não está só nessa luta, o Espírito Santo te ajuda. Assim como lemos lá em 1 Coríntios, quando Paulo diz: eu esmurro o meu corpo, eu faço dele o meu escravo, para que depois de pregar a tantas outras pessoas, eu mesmo não venha a ser reprovado. E eu gostaria de falar sobre algumas verdades sobre o domínio próprio. A primeira é que quando você se entrega a vida a Cristo, antes de Cristo, a Bíblia diz que você está morto. Os seus delitos e pecados não há vida em você. Você apenas existe. Mas quando Cristo ele vem diante de você e você se rende a Ele, não é que você aceita Ele, é quando você se rende a Ele. A Bíblia diz que Jesus perdoa os seus pecados, o Espírito Santo começa a morar dentro do seu interior, e agora o teu espírito é recriado em uma nova natureza. E quando essa nova natureza surge, é o que acontece. Começa a guerra de duas naturezas. Uma velha, que estava apaixonada em amar, e era apaixonada por esse mundo pecador. E agora uma nova natureza, que é apaixonado e ama as coisas de Deus. Diga-se, dentro de você tem dois. Não é? Dentro de você tem duas naturezas. A nova, que é aquela que nasceu por Cristo, aquela que te empurra para o Senhor. E a velha, aquela que te empurra para satisfazer os desejos da sua carne. Pergunta para o seu irmão: qual você tem alimentado? A segunda verdade, que eu preciso que você entenda, é que a carne, ela não morre. A vontade da carne não desaparece. Ah, pastor, se você perguntar a um pastor que tem 80 anos de ministério,
Alguns meses atrás, pastor Luiz Hermínio encontrou com um pastor muito antigo, muito abençoado. Ele tinha perto dos 90 anos. E ele chegou para o pastor Luiz e os demais pastores e disse: quero conversar com vocês. Ele juntou eles e disse assim: olha, vigiem. Não, a gente está ficando tudo velho, pastor, está uma benção. Não, quanto mais velho você fica, mais suscetível a tentações você também fica. E ele ficou impressionado, porque ele pensou que com a idade as tentações diminuiriam. Com a idade a vontade da carne iria diminuir. E não é verdade. Aprenda, a carne ela não morre. A vontade da carne ela não morre. O desejo da carne ele não converte, ele não vira crente. Olha para o seu irmão e diga: vai ser briga até o fim. Se é assim, pastor, como vencer alguém que não morre? Ou como vencer alguém que a gente não pode eliminar? E aí onde é que entra a nova natureza? Se você não pode matar a carne, nem a vontade dela, você precisa colocar alguém que controle ela, que estabeleça sobre ela um jugo e diga: aqui você não manda mais. Essa é a função da nova natureza. Os imorais não ficarão 100% da imoralidade livres. Os viciados não ficarão 100% livres. Sempre vai haver um desejo, mas que vai estar sob o controle da nova aliança, sob o controle do Espírito Santo, sob o controle do novo Espírito que Deus recria em você. É por isso que Paulo fala: eu esmurro o meu corpo, eu faço dele meu escravo. Como vencer a carne, pastor? Temos que subjugá-la até o fim. Como vencer a carne, pastor? Eu tenho que reduzi-la. Eu tenho que reduzir a vontade da carne à escravidão. Ela tem que ser seu escravo. Características de um escravo: o escravo não dá ordens. Ele está lá, ele briga com o seu espírito. Mas escravo não dá ordens, escravo não controla, escravo não determina. E a condição tem que ser de escravo. Eu quero que você entenda isso hoje, que Deus quer tratar algo no seu coração, no meu, no nosso. Você não pode chegar para o desejo da carne, para a vontade da carne, e ser educado. Você não pode chegar e dizer assim: dona carne, por favor, se comporte. Ela vai se comportar? Quem aqui pode chegar para um vício e dizer: não vou mais fazer esse vício hoje, eu não vou mais fumar hoje, eu não vou mais beber hoje, eu não vou mais ter pensamentos imorais, eu não vou ver mais pornografia hoje? Você não tem forças, porque a vontade da carne é a vontade da carne, a não ser que você se oponha sobre ela com a única coisa que pode controlar, que é o espírito do homem recriado em Cristo Jesus. O espírito do homem recriado em Jesus não funciona ser educado contra a vontade da carne. A carne não converte. A carne tem que ir para a cruz todo dia. Diga assim para o seu irmão: todo dia. E quando eu falo de cruz, eu falo de violência. É por isso que Paulo, nesse versículo que nós lemos de 1 Coríntios, ele diz assim: eu esmurro o meu corpo. Eu esmurro o meu corpo. Bem, eu não estou falando de autoflagelo, porque a Igreja Católica pega esse texto e fala de forma literal. Por isso que você vê naqueles filmes medievais as pessoas chicoteando. Não é literal. Paulo está falando de algo espiritual. Ele está falando: eu esmurro o meu corpo para fazer da carne escrava. E quando a carne fica escrava, morre a vontade.
pelo pecado. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e ganâncias, que é idolatria. Fazei morrer a vontade da carne. E aí, quando nós conseguimos fazer isso, irmãos, a realidade de Romanos 12, que nós tanto citamos na igreja, ela acontece. Romanos 12, versículo 1: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? Primeiro é um paradoxo, que ou está morto ou está vivo. E o que é um sacrifício vivo, pastor? É quando você vem diante de Deus com a vontade da carne escravizada, com a vontade do pecado sob o jugo de morte. Aí você vem diante de Deus e oferece para Ele um culto de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha o que Romanos diz: esse é o culto racional de vocês. Diga amém. E aí a segunda pergunta é: como fazer morrer aquilo que domina o teu interior? E aí você dá um glória a Deus, porque o Espírito Santo te dá um fruto chamado domínio próprio. Que o Espírito Santo coloca no seu coração um fruto, uma capacidade, um poder, para você subjugar a vontade da carne, não pela sua força, porque você não pode. O homem por si só, ele não pode ser livre. O homem por si só, ele não pode sair do pecado. O homem por si só não pode mudar a sua vida. Não adianta nem tentar. Às vezes chegam pessoas pedindo aconselhamentos na igreja, aqui, a mim e a Andresa. E a primeira coisa que nós dissemos: você tem que procurar Jesus. Ah, pastor, mas cara, se você não procurar Jesus, é só perder tempo. Porque a única coisa que pode governar a sua vida, as suas vontades e tudo, se chama Espírito Santo, e Ele só habita num coração que se rende. No coração que se rende, Ele gera o fruto do domínio próprio, que nos faz subjugar a vontade da carne, que jamais vai desaparecer, mas você vai torná-la escrava. Diga amém. Aleluia. O domínio próprio vem a partir da nova natureza. E aqui eu quero te ensinar algo muito importante. Como vencer a velha natureza, pastor? Não é pisando na cabeça dela. Não é vício dos infernos. Não é problema maligno. Não, você não vai conseguir. Você vai entrar num bolo de Satanás, vai ficar num gira-gira sem fim e nunca vai ter jeito. Como vencer a velha natureza, pastor? A única forma que você pode conseguir vencer a velha natureza é empoderando a nova natureza do Espírito Santo. Como é que se vence o vício? Orando, lendo a palavra, buscando o Senhor, jejuando. Porque aí o teu espírito vai se fortalecendo, o teu espírito vai se fortalecendo, a sua vida vai se fortalecendo, você vai se fortalecendo. Daqui a pouco aquele desejo carnal não tem mais a mesma força. Daqui a pouco aquele problema que você tem, o vício que você tem, não tem mais a mesma força. Você já pode dizer não, em nome de Jesus, eu não quero. E você vai se fortalecendo, fortalecendo o seu espírito, até que os pecados estejam subjugados sob o regime de escravidão, cujo Senhor é o Espírito Santo que habita dentro do seu coração. Isso se chama libertação. Então eu não acredito em pessoas que não vêm à igreja, que não vêm à casa do Senhor, que não oram, que não Jesus diz que estão livres. Para mim é mentira. Porque a Bíblia diz que é mentira.
Porque a única forma de vencer o mundo de Satanás e você mesmo é a partir da palavra de Deus, da sua casa, do seu evangelho e da sua presença. Não existe outra forma. Você precisa empoderar a nova natureza que existe dentro de você. Olha para o seu irmão e diga: você precisa empoderar o Espírito Santo que habita dentro de você. Porque senão, é Bíblia, é a palavra de Deus. Pastor, definindo o que é domínio próprio, é fortalecer a natureza para que ela escravize a vontade da carne. É fortalecer a nova natureza para que ela se oponha a tudo que a carne quer. A nova natureza não está definida naquilo que você sente. Está um mundo de sentição, parece que fala: eu não estou sentindo. A vontade da carne sempre vai prevalecer. Se você sentiu, é porque veio da carne, irmãos. O Espírito não trabalha com sentimento. Você não ora porque é apaixonado por orar. Alguém chega para nós e pergunta: pastor, eu nunca senti de jejuar. Você nunca vai sentir. Quem sem consciência vai sentir alegria e parar de comer? Especialmente se for gordinho. A nova natureza não trabalha naquilo que você sente. Não trabalha. Não existe sentição. Não existe essa palavra, eu inventei. Olha o que Salmo 103:1 diz assim. Davi diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Com alegria ou sem alegria, com vontade ou sem vontade, a minha alma adore ao Senhor. Adore a Deus. Querendo ou não querendo, achando bom, achando ruim, adore ao Senhor. Adore a Deus. Quem aqui de domingo já, principalmente no mês de junho, que é friozinho, aquela brisazinha, aí você olha para o relógio, eita, tem que ir para a casa de Deus hoje. Aí você está na cama enrolado. Olha a Raila se entregando já. Aí fala: vou hoje não. Ainda bota a terra no marido ou na esposa: vamos hoje não. Vamos ficar agarradinho, né? Vamos ficar agarradinho. A carne dizendo isso: fica aí, você pode ficar. Você pode ficar só dominguinho. Né? A carne fica: você está cansado, hoje está frio, ninguém vai para a igreja hoje. Aí a alma só gostando, né? A alma, oxe, um friozinho desse aqui, oxe, a alma só. E a vontade da carne, sabe? E aí de repente o seu espírito diz: ei! O seu espírito grita no seu coração e diz: ei, carne, te aquieta. Ei, alma, te aquieta. Louvarei ao Senhor enquanto eu viver. Estarei na casa do Senhor enquanto as minhas pernas me levarem, porque Ele é o motivo da minha vida. Ele é o motivo da minha existência. Pare de viver pelo que sente. Dê ouvidos ao seu espírito. Subjugue a vontade da carne a partir do espírito. Ele jamais vai te abandonar. A carne sim. Eu tenho responsabilidade de cultuar a Deus. O Espírito grita. Eu tenho uma responsabilidade de estar na casa do Senhor e entregar o meu maior culto a Ele. Diga assim comigo: domínio próprio. Quem está precisando de domínio próprio? Diga assim: amém, Jesus. O pastor está precisando de muito, tá, gente?
E eu queria falar sobre dons, a segunda palavra. Pastor, o que tem a ver domínio próprio com dons? Esse mesmo texto que nós lemos em 1 Coríntios 9, ele começa de Paulo falando de dons. Todo o texto é falando de dons. E termina com domínio próprio. Então, dons e domínio próprio estão entrelaçadíssimos. E o que Paulo começa falando a respeito de dons, ele termina falando sobre domínio próprio. Com o texto que nós lemos: esmurro o meu corpo, faço dele meu escravo. E por que isso é importante para esses dias, pastor? Por que a palavra dom é tão importante para esses dias? Porque Deus não vai entrar na carne de novo. Deus não vai se fazer carne de novo. Deus não vai se materializar de novo. Deus não vai, mudar o mundo a partir da sua soberania de novo. Não, Deus deixou a igreja para influenciar o mundo e para curar o mundo. Diga assim para o seu irmão: Deus deixou você para restaurar todas as coisas dessa terra. Deus não vai agir pela sua soberania. Deus só vai agir por meio dos seus dons, que são dados à igreja pelo Espírito Santo. Deus deixou a igreja para que, cheia do Espírito Santo, influencie o mundo a partir dos dons que são concebidos e dados pelo próprio Espírito. Em outras palavras, se não há dom, não há vitória. Se não há dom, não há avivamento. Se não há dom, não vai mudar nada a sua vida. Em outras palavras, você que é a igreja, o mundo precisa dos dons que você carrega. Você, igreja, tem uma responsabilidade delegada pelo próprio Deus. Eis que vos dou a chave. Jesus disse à sua igreja: que ligares no céu será ligado, que desligares será desligado. A autoridade está sobre nós. A autoridade do mundo está sobre nós, irmãos. E aí eu te pergunto: como estão os seus dons? Se você é novo convertido, a minha missão é te orientar, mas se você é um crente antigo e não sabe nem qual é o seu dom, você de longe já está perdendo muito para a sua carne. Mas pense na surra. Está acordado ainda ou já desmaiou? Pense na surra. Pense na pisa que você está levando, a sua vontade da carne, porque parece que não está, mas está. Parece, sabe quando você sai do mundo, a vontade da carne é sobre os desejos do mundo. Aí você vence o mundo, aí vem para a igreja. A vontade da carne agora é dar ao Senhor aquilo que é mais ou menos. E aí você fica nesse mais ou menos: eu não estou viciado eu não estou pecado, mergulhado no pecado, mas eu estou dando mais ou menos. E isso para Deus também é pecado. E se nós não estamos respondendo ao dom que Deus nos deu, óbvio, você já está apanhando muito da vontade da carne. Diga amém. Pastor, e por que dom é importante, irmãos? Eu quero te ensinar dessa seguinte forma: porque o dom é armas. O dom é como se fosse armas. E nós estamos em guerras espirituais, globais, mundiais, pessoais. E não se guerreia com livros, se guerreia com armas. Não se guerreia com ideias, se guerreia com armas. E biblicamente falando, os dons são armas, mas só que são armas sem balas. Como assim, pastor? De fato, o dom é arma sem bala. Porque o dom por si só também ele não resolve nada. O dom, usando uma alegoria, vamos imaginar o dom como um revólver. 3/8 daquele bonitão, magno, que aquele cara de Walking Dead usa, no canal assim. Aquele é bonito, né, gente? É caro que só é mais bonito. Digamos que você tem uma arma na cintura, né? Há uns dias atrás, nós estávamos no sítio e meu cunhado levou uma pistola de airsoft, aquela que tira bolinha.
que é idêntica a uma pistola normal, só que tem a ponta laranja, né? E aí a gente foi passear, ele botou a pistola na cintura, né? E aí ficou bolando lá no sítio, o povo passando e olhando assim, tudo estranho, tudo nervoso, né? E ele bolando lá no sítio, como se fosse o delegado, né? Mas se acaso houvesse algum confronto, não havia balas, não é? Acaso houvesse algum confronto, não tinha significado. Sabe, o dom é a arma que Deus te dá. E você pode usar o dom, irmãos, como algumas pessoas usam aí, para encher igrejas, para juntar pessoas, agitar, sabe, para manipular as massas, porque um dom é algo que impressiona, mas no momento do confronto, essas pessoas não têm poder para fazer absolutamente nada. Por quê? Não tem bala. Não tem bala. E ainda existe as pessoas que nem dom tem e nem bala, e ainda finge que tem. Sabe, eu estava subindo, eu tinha uns 15 anos, eu estava subindo essa avenida aqui da Jordão Moraes, e naquela época que a gente era adolescente, tinha os famosos trombadinhas, quem lembra? Hoje não tem mais, né? Tudo bandido, com 15 anos já matou 5. O sangue de Jesus tem por Deus, está assim. Mas naquela época tinha uns trombadinhas, né? Que só queria dar R$1 aí, né? Fazer medo. Nem os adolescentes não sabem nem o que é isso mais hoje em dia, né? Me dá um dinheiro aí. E o cara veio, estava noiadinho, menor do que eu, aí botou a mão assim embaixo da camisa. Eu vim do treino, assim, mostrando a mão e tudo, gente. Bora o dinheiro aí, bora o dinheiro aí. Eu digo, ei. Eu dei uma mão assim, uma tapa na mão dele. Eu disse, e esse revólver? Né? Bora o dinheiro. Eu disse, não, eu vim, tem dinheiro não. Aí eu estava com 2 pipocas, eu comendo uma, disse, tomou. Aí ele pegou a pipoca e foi-se embora. Né? Ou seja, não tem arma, nem tem munição, e ainda quer passar uma situação que não existe. Só que o mundo precisa das armas que Deus te deu. O mundo precisa do dom que Deus te deu. Mas o dom por si só, ele não pode fazer nada contra o inimigo. E o dom tem que ser procurado. E o dom tem que ser buscado. 1 Coríntios 12:31. Portanto, procurem com zelo os melhores dons. Procurar com zelo. Quem que já procurou com zelo um dom? Ficou de joelho no chão, eu digo, eu quero esse dom, Senhor, me usa desse dom aqui. Se eu mandar levantar a mão, vai ser uma vergonha, todo mundo baixa. Procurem com zelo os melhores dons, procurem com zelo. Sabe o que ele diz assim? E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Mas tão importante quanto o dom são as balas desse dom. E o que são as balas desse dom, pastor? É algo chamado unção. Diga assim para você, irmão, unção. Quer ver na Bíblia, Isaías 61:1? Porque o Espírito de Deus está sobre mim, Ele me ungiu. O Senhor me ungiu. Primeira bala, para pregar boas novas aos mansos. Segunda bala, restaurar os contritos de coração. Terceira bala, libertar os cativos. Quarta bala, abrir a prisões aos que estão presos. Pastor, e o que é unção? Eu quero que você ligue agora com o domínio próprio. Unção é estar banhado em óleo, que vem do esmagamento por prensa diversas vezes do fruto chamado azeite. É você estar banhado em óleo, banhado em azeite. A unção vem da prensa, que vem do azeite, que tem menção ao Espírito Santo, que tem menção a prensar algo que está intimamente ligado com o domínio próprio. É quando você prensa a vontade da carne, para que o Espírito prevaleça. Diga amém. Diga, unção vem
do domínio próprio. Não adianta ter arma sem balas. Não adianta ter dom sem unção. Não existe dom e unção se não houver domínio próprio. É um trio indispensável para você andar em lugares maiores. É por isso que Paulo diz: eu esmurro o meu corpo. Eu esmurro a vontade da carne e faço dela minha escrava, para que eu não venha me perder. E a palavra para nós hoje, Remi, é que nós precisamos desse trio inseparável. Nós precisamos trabalhar com o Espírito, junto com o Espírito Santo, para subjugar a nossa carne e as nossas vontades, colocar a vontade da carne no lugar dela, para que o azeite respingue no nosso coração e nos nossos dons sejam usados para mudar todas as coisas à nossa volta. Pastor, tem outro jeito? Não. Tem outra forma? Não. Fica de pé em nome de Jesus. Assim a palavra de Deus diz para você hoje: você precisa lutar. Você precisa lutar contra a sua carne. Você precisa lutar contra a vontade da sua carne. Preste atenção o que Deus está falando para a sua vida. Você precisa, com a ajuda do Espírito Santo, vencer você mesmo. Precisa vencer você mesmo. Para quê, pastor? Para você conseguir desfrutar de tudo que Ele preparou para a sua vida. Segundo, porque o mundo precisa que você saia vitorioso dessa guerra. Sua luta em grande parte não é contra Satanás, é contra você mesmo. Óbvio, Satanás empodera a sua carne, mas é você quem define, é você quem estabelece os ritos dessa briga. Você precisa parar de andar aparentemente armado, mas sem balas. Coloque a mão no seu coração. Quando estávamos cantando, Senhor, Ele disse: estou dando uma segunda chance para você, de obedecer tudo aquilo que eu estabeleci para essa vida. Deus está dando uma segunda chance a você hoje. Deus está derramando uma unção sobre a sua vida hoje, para você parar de viver pelo que sente, para você vencer a você mesmo, para você subjugar o pecado, subjugar os seus sentimentos, subjugar as suas sensações, vencer os seus vícios, vencer os seus pensamentos. Deus está dando a oportunidade agora. Então, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar pela sua vida. O Senhor quer dons ungidos, carregados de bala. O Senhor quer homens e mulheres de Deus que consigam vencer a si mesmos, que entendam que a luta é diária, que esmurre o corpo. Vença! Vença você! Vença essa guerra que parece que não tem solução! Vença esse vício que tenta controlar a sua alma, a sua família, a sua casa! Vença a preguiça!
vença a indisciplina, vença a compulsão, vença a minha visão. Vença. Tomo tua boca. O Senhor te dá uma chance hoje e diz: eu estou te empoderando. Eu estou te empoderando. Filho, vem lutar comigo. A vitória está na frente. Sem limite. Acredita. Como teu ser. Deixa o Espírito Santo invadir teu coração. Levanta. Deixa o Espírito Santo mudar a sua vida. Deixa o Espírito Santo transformar o seu coração. Ele quer homens e mulheres cheios de dons, cheios de domínio próprio, para espalhar a graça a esse mundo pecador. Ponho em ti a minha vida. Sim, Deus, nós oramos diante de ti, Senhor. Tomo tua boca. Ore, 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 diga, Senhor. Coloca a disciplina no meu coração, Senhor. Filho, coloca. Coloca disciplina, autocontrole. Que o Espírito que habita em mim, a nova criatura, resplandeça. Como teu ser. Sim, Deus. Levanta-te. Levanta, meu Senhor. Levanta-te. Levante. Diz o Senhor. Te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei de trás das malhadas, como fiz com Davi, com meu óleo te ungi, para reinar e vencer as batalhas. Eu te ajudo. Você não vai estar só. Você não vai estar só.